Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é o coronavírus e as consequências na economia mundial. Só lembrando que o coronavírus ele foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e se espalhou muito rápido pelo mundo. Em 2 meses você já tinha casos de coronavírus em quase todos os continentes. Bem, a Organização Mundial da Saúde se viu obrigada então a declarar um estado de pandemia, quando não se tem mais o controle sobre esse vírus, que é altamente contagioso e de baixa letalidade. Ele é chamado de vírus da globalização. Só para a gente poder entender, globalização ela é a evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Esse processo de globalização ele vem junto com essa terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica, que teve a capacidade de ampliar para o mundo as relações comerciais, as relações de prestação de serviço e o uso dos containers nos navios para que o produto chegasse em maior quantidade em cada país. Com a evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte, a questão da economia ficou muito interligada, tanto que a gente chama também de mundialização ou internacionalização. E por que o coronavírus está afetando tanto a economia? Primeiro porque começou na China. Lembrar que a China é um país socialista, mas que está se abrindo ao capitalismo, e essa abertura a gente pode chamá-lo de um socialismo de mercado. E ele tem as ZES, Zonas Econômicas Especiais, que ficam localizados no extremo oriente da China e onde o capitalismo é muito forte. O país ainda é um PCC, o Partido Comunista Chinês. Bem, e além da China ter sido abalada, a sua produção industrial foi parada em vários lugares. Se a gente observar o mapa da poluição da China, a gente consegue perceber como que diminuiu a poluição por conta dessas fábricas que estão paradas. Isso não é algo ruim, mas não ter a produção está afetando diretamente a economia. Algumas empresas já estão ficando desabastecidas. Lembrar que os portos chineses foram fechados. Na Europa, a coisa também é muito grave. O país que tem o maior número de óbitos hoje é a Itália, e dá para entender por que o país foi tão afetado. A Itália é um país de turismo. Esse turismo, por ser muito forte, tem uma movimentação populacional muito grande e a população idosa italiana é muito grande. Daí, tantas pessoas necessitarem dos hospitais. O coronavírus, ele atravessou o Atlântico com esse movimento populacional e os Estados Unidos já teve que declarar estado de emergência. Lembrar que eu estou falando da primeira economia mundial. O Brasil também já tem casos, muitos casos de contágio e muitos casos de óbito. E isso vai interferir diretamente na economia. Parte do mundo hoje tem uma economia que nós chamamos de neoliberal. No neoliberalismo, o mercado ele tem grande intervenção e o Estado ele é chamado de um Estado mínimo. Acontece que em momentos de crise, tanto econômica, sanitária, ambiental, política, o Estado ele tem a obrigação de fazer a sua intervenção. Fazendo uma ligação com a história, eu lembro de 1929. 1929, queda da Bolsa de Nova York e uma necessidade do governo estadunidense intervir na economia, através de um plano chamado New Deal e através de uma política econômica conhecida como keynesianismo. O keynesianismo é a grande intervenção estatal na economia, onde Roosevelt utiliza as reservas dos Estados Unidos para a geração de empregos. Agora é o momento do Estado colaborar na injeção de capital dentro do mercado. Caso contrário, economias podem quebrar, empresas não vão suportar. Nós estamos todos no mesmo barco, foi isso que vários políticos andaram falando sobre a questão das quarentenas e das pessoas não irem trabalhar. Mas eu não concordo com essa expressão.
nós não estamos no mesmo barco. A população mais carente não está dentro do barco, ela está fora. Essa população mais carente não vai conseguir trabalhar. Essa população mais carente, muitos são trabalhadores informais e eles não vão conseguir fazer a sua subsistência, que já era algo complicado. E eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de Brasil e os países subdesenvolvidos que também estão sofrendo nesse momento com as quarentenas. Bem, as intervenções já começaram a acontecer. Na Europa, vários países já aboliram conta de água, de luz, impostos neste momento tão difícil. No Brasil, já se fala em liberação do FGTS, já se fala em ampliar a questão do Bolsa Família. Várias fronteiras foram fechadas. No Brasil, as fronteiras terrestres já foram fechadas. É necessário uma ação muito forte agora em âmbito econômico também. É claro que a prioridade é salvar vidas, mas falando em salvar vidas, a economia ela é responsável por salvar essas vidas também. O caos econômico pode ser muito grande se não houver uma intervenção rápida no Estado. Todos vão sair perdendo, mas alguns terão uma perda muito maior. Porque no processo de globalização e do capitalismo, nós sabemos que existe uma desigualdade social muito grande. E nessa desigualdade social, os pequenos empresários, os trabalhadores informais, os trabalhadores de mão de obra barata, precisam ser assistidos. Caso contrário, além de uma pandemia e um problema sanitário muito sério, nós teremos também uma crise econômica sem precedente na história. Bem, esse é só o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre o coronavírus. Eu vou trazer outras discussões ligadas ao coronavírus e esse processo de globalização. Eu peço àqueles que gostaram do vídeo, que curtam o nosso vídeo, que possam se inscrever no nosso canal e convidar outras pessoas, porque globalização e atualidades precisa ser para todos. A informação, ela é muito importante, mas a formação, ela é mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.